vida de Tiago. Glória a Deus. Abraão e Isaac, os bons entendedores, vão entender esse negócio. Mas o Abraão é ele, viu, irmãos? Eu sou Isaac. Queridos, olha, no primeiro dia, o pastor Paulo foi tremendamente usado pelo Senhor. Ontem não foi diferente, como o pastor Paulo mesmo tem declarado, né? Como o Senhor tem usado a vida de Clefson. E ele tem trazido uma palavra, como diria o saudoso em memória Luiz Cavalcante, uma palavra abalizada, né? Alguns sabem o que significa isso, né? E eu sei que não vai ser diferente hoje. E a gente fica tão feliz, sabe? Quando a gente vê, quando nós chegamos aqui, eu lembro, Tiago nem estava aqui, assim, ele estava e não estava, né? Ele estava, mas ele estava ainda com aquela fé incerta. E hoje, nós temos visto aqui um grande homem de Deus, pregando a palavra do Senhor. E nós temos plena certeza de que voos muito mais altos serão dados. Você crê nisso? Então, estenda a tua mão para cá e abençoa a vida de Tiago nessa hora. Pai, nós cremos que o teu filho nessa hora é boca do Senhor às nossas vidas. Nós cremos na unção que sobre ele está. Nós cremos, Pai, que o Senhor o preparou para esta hora. O Senhor conhece a sua igreja e o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. E o Senhor o preparou para trazer direção para as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, usa o teu filho nessa hora com poder, com graça. Usa o teu filho, Senhor, e que ele seja ousado no teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que queira se levantar para impedir com que o teu filho flua no teu Espírito, nós já declaramos agora caído por terra no nome de Jesus. Nós cremos que ele será usado de uma maneira tremenda pelo Senhor. E nós descansamos nisso, porque oramos no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor. Aleluia, graça e paz, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu não sei como vocês se preparam para essa semana de direção profética que a gente vive no início dos anos. Mas eu quero dizer a vocês que para mim é diferente. É diferente estar aqui ministrando a palavra de Deus. É uma glória diferente, é algo diferente, não é, pastor? A expectativa, a preparação, tudo aquilo que o Senhor faz durante esses dias é algo diferente, é algo gostoso demais. É algo muito, muito prazeroso de a gente dedicar esses 7 primeiros dias ao Senhor. E eu sei que Ele responde a essa decisão, né, pastor Paulo, que a gente toma de a gente dedicar os 7 primeiros dias, as primícias desse ano de 2022, a gente dedicar ao Senhor. Então eu sei que, eu tenho certeza que o Senhor, Ele inclina os seus ouvidos, Ele inclina lá, Ele olha para essa igreja de uma forma diferente. Quando a gente dedica os primeiros 7 dias do ano ao Senhor, para receber direções que vão nortear a nossa vida como igreja, para todo esse ano de 2022. Então, toma nota, como você já está tomando nota desde o primeiro dia da nossa semana de direção profética, porque no decorrer dos anos, desse ano, essa palavra, vez ou outra, o nosso pastor ele vai ficar trazendo a nossa memória, porque afinal de contas são direções dadas pelo Senhor para a nossa vida como igreja. Então toma nota. Se você não tomou lá do primeiro dia, assiste lá o YouTube,
do primeiro dia, do segundo dia. E você que está aqui hoje, toma nota. Anota tudo, porque o Senhor certamente falará ao teu coração. Amém? Então, acho que hoje o negócio vai ser quente, porque eu vou usar o tablet do homem ali, né? O tablet ungido aqui. Eu falei com o pastor, disse, pastor, eu não gosto muito de escrever, né? Eu gosto mais de digitar. Eu sou mais da tecnologia, eu gosto mais de digitar e imprimir lá a palavra, né? Só que hoje eu não trabalhei, eu não estava perto de impressora, eu tinha falado com o pastor para ele imprimir, ou já pensando em usar o tablet dele mesmo, né? É melhor, o negócio é mais... o negócio é mais fluido, o negócio... Enfim, eu gosto muito de tecnologia, né? Gosto de usufruir da tecnologia. Mas, como o Clefson falou ontem, a gente fica sempre nessa expectativa. A Lene também, a Lene já sabe que eu vou falar ali também, ó. O que será que ele vai ministrar? Será que é a minha palavra? Será que é aquilo que Deus já estava falando comigo? Mas o interessante é que, mesmo que aconteça de a palavra ser o tema parecido, mas o Senhor sempre fala de forma diferente. E a palavra ela vai se esquadrinhando, ela vai se encaixando. E não tem sido diferente nesse ano. Desde o primeiro dia, o Senhor, acho que, se fosse resumir a semana, eu acho que a gente já poderia parar no primeiro dia, pastor Paulo. Porque ali já foi murro para a semana toda, para o ano todo. Já foi uma direção, uma palavra bem contundente, bem marcante para as nossas vidas. E o Senhor é perfeito, né? Porque tipo, tudo começa na base da decisão. Então, eu falo aqui com crentes decididos. Eu falo aqui com crentes que creem. E hoje eu falo com crentes que esperam e crentes que apressam o grande dia. Aleluia! Então o Senhor, Ele vai esquadrinhando sua palavra. Ele vai dosando, de gota em gota, Ele vai derramando a sua palavra para as nossas vidas, como igreja local, como comunidade local, para a nossa vida como igreja para esse ano. E quando vai chegando no final de dezembro, a gente já vai gerando aquela expectativa, tipo, o que será que o Senhor quer falar para a sua igreja na semana DIP, na semana de direção profética. A gente já vem, em dezembro, a gente já vem notando tudo, né, pastor? A gente já vem, como o Clefson fala, tudo fala, né? A gente já fica ligado em tudo, já vai ficando ligado, porque a Ebenezer não para, e foi justamente nesse período que surgiu essa frase que a Ebenezer não para, né? Porque a gente já vem de um final de ano aí, de casa do oleiro, de conferências, enfim. E a gente já entra em janeiro, já na semana de direção profética. E a gente já fica ligado naquilo que o Senhor vai falar. Então, em dezembro, eu estava, já no final de dezembro, pós-casa do oleiro, eu já estava imaginando lá o que é que estaria por vir, o que é que o Senhor queria falar. E como eu faço parte do Ministério do Louvor, às vezes o Senhor fala muito comigo em músicas. Eu presto atenção na letra das músicas, eu vou procurar na palavra o que aquela música quer nos dizer. E no final do ano também aconteceu, como eu estou falando, né? O Senhor começou a falar comigo através de uma música, que por sinal a gente cantou no primeiro dia, que foi o Batendo a Porta, que fala sobre o grande dia do Senhor, de nós aguardarmos, mas também apressarmos o grande e glorioso dia do Senhor. Então, a gente parando para pensar um pouquinho, a gente sobre a nossa realidade do mundo em que nós vivemos hoje. A gente vive num mundo completamente globalizado, um mundo interligado, tudo está disponível à ponta dos nossos dedos. Hoje não se escreve-se mais cartas, hoje não se compra mais livros de receitas, tudo está na palma das nossas mãos. Basta digitar algumas coisas e apertar algumas teclas e tudo está disponível às nossas mãos. Certamente, né? Com certeza, com toda certeza, nenhuma outra geração tem tanto acesso à informação
como a geração nos dias de hoje, essa geração atual. É muita informação. A gente está aqui no Brasil, Ocidente, América do Sul. Se a gente quiser assistir, se a gente quiser observar as ruas lá do Oriente Médio, basta a gente pesquisar lá no Google Maps, a gente já está lá, já está observando tudo. Então é uma geração que a tecnologia é assustadoramente avassaladora, ela cresceu, a gente tem muita informação. Então, da mesma forma, ou melhor dizendo, então, nenhuma outra geração em toda a história correu tanto risco de ter uma atenção desinteressada como nós temos hoje. Da mesma forma, os cristãos foram tão bombardeados por tantas distrações como nós somos hoje, distraindo a nossa atenção do grande dia. Então, como eu falei, eu gosto de tecnologia, eu gosto dessas coisas práticas, do que a tecnologia pode nos oferecer, da praticidade. Mas a tecnologia, se você não usar com equilíbrio, moderadamente, isso acaba te distraindo. Isso acaba roubando tua atenção, tirando você do foco daquele grande e glorioso dia. As distrações, elas têm sido um empecilho para a noiva do Cordeiro. Elas têm sido um empecilho. Temos uma dificuldade. A gente tem uma certa dificuldade em tudo que requer de nós atenção. A gente tem uma certa dificuldade desse tipo. Se a gente está numa fábrica, lá numa linha de produção, se a gente precisa estar lá apertando, acompanhando aquela linha de produção que está passando ali. Mas se algo roubar a atenção da gente e a gente olhar para o outro lado, já foi, já perdeu, pode acontecer alguma coisa errada ali, pode acontecer um acidente, pode haver até morte, quando a falha é humana, quando você perdeu a atenção ali. Então a gente perde a atenção muito fácil, a gente perde o foco, a gente se deixa se enlaçar, se enredar pelas distrações muito fácil. Então, quando conseguimos focar em algo, em pouco tempo e com muita facilidade, encontramos algo que desperte mais o nosso interesse. Isso é fato. Quando a gente começa, a gente foca em algo e aparece outra coisa que nos chama mais a atenção, aquilo já foi, aquilo que a gente estava focado já perdeu, aquilo já ficou para trás, aquilo a gente nem percebe mais. E essa época, essa data é bem propícia a essas coisas. Na virada do ano, dezembro, janeiro, a gente sempre coloca algumas metas, a gente sempre foca em algo, mas ao longo dos meses, ao longo dos dias, aquilo que a gente estava focado, aquilo ali já foi, a gente nem lembra mais daquilo que a gente tinha preparado no início do ano. A gente já deixa para trás, porque algo mais interessante roubou tua atenção, chamou tua atenção, e aquilo que era teu foco, aquilo que era tua meta, já ficou para trás, já foi ofuscado, e você está lá enredado, enlaçado pelas distrações. Então assim, perdemos a atenção. São muitas distrações, é muita comunicação, é muita tecnologia. Então, como o pastor estava falando, bradando aqui, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Falaremos algumas coisas e uma das coisas que iremos falar, tratar, é sobre ouvir, é sobre a nossa audição, do que é que a gente tem ouvido, de como a gente tem ouvido. Amém? Então, muitos dizem que as escrituras, elas são antiquadas, são ultrapassadas, elas não podem ser aplicadas na atualidade, sobretudo no mundo que a gente vive. Isso não me parece verdadeiro, porque o que a gente vê na Bíblia são alertas constantes, do tipo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim diz o Senhor, assim diz Jesus Cristo. Frases que não podem ser mais atuais, principalmente quando constatamos que essa é uma geração de atenção
desinteressada. Mas se formos sábios, temos que ouvir com atenção o que quer que Jesus diga. Então, Clefson chegou agora, já citei seu nome aqui, e Clefson sempre fala, tudo fala. Então, se você quer ser sábio, você tem que estar prestando atenção naquilo que Jesus está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus, ele está falando constantemente, meus irmãos. Ele usa pessoas, ele usa a natureza, como ele usou ontem com o nosso irmão Clefson. Ele usa tudo, ele usa quem quer. Ele faz da forma que quer, né, pastor Paulo? Sempre usando as palavras aí dos nossos pastores. Jesus Cristo, ele está sempre falando. Então, frases que não podem ser mais atuais, principalmente quando constatamos que essa é uma geração desinteressada. Então, se formos sábios, a gente tem que ouvir com atenção o que quer que Jesus diga, e especialmente o que ele diz repetidamente, porque ele sempre fala isso. Ele fala isso na sua palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, peraí, se ele fala isso mais de uma vez, há alguma coisa que Jesus quer falar comigo, há alguma coisa que Jesus está requerendo da sua igreja. Ele está querendo atenção, ele está querendo que você ouça. A palavra do Senhor, né, nosso irmão Clefson falou ontem, que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o Senhor te trouxe hoje para você ouvir a palavra de Deus, porque você já decidiu, você é aquele que crê, e você hoje é aquele que ouve. Você veio ouvir a direção, você hoje veio ouvir a palavra de Deus. Então, nesse caso, ouvir é exatamente o que ele está nos dizendo para fazer. E principalmente nessa semana. Essa é uma semana da gente fazer silêncio, da gente atentar para aquilo que Deus está falando à sua igreja. São dias de prestarmos atenção, inclinarmos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Direções são dadas durante essa semana, não só para a nossa vida como igreja, como comunidade local, mas para a tua vida pessoal, para o teu crescimento espiritual. São direções importantíssimas. Então, ouvir é exatamente o que o Senhor está nos dizendo para fazer. Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obviamente, se não prestamos atenção suficiente naquilo que a palavra de Deus nos diz, não entenderemos. Isso é fato, isso é óbvio. Se a gente não prestar atenção suficiente, se a gente não se concentrar, se a gente não se concentrar, se a gente não parar para meditar naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está dando como direção, a gente não vai entender. A gente perde qualquer capacidade para entender o que devemos fazer. Então, quando não sabemos o que fazer, ficamos desorientados e sujeitos às nossas próprias vontades. É aí que mora o perigo. Quando não sabemos o que fazer, a gente fica meio que desnorteado, desorientado. E aí entra em ação as nossas próprias vontades. Porque a gente não prestou atenção, a gente não deu ouvidos para a vontade do Senhor. A gente não deu ouvidos para a direção do Senhor. E como a gente não deu ouvidos, a gente fica desorientado. Então tudo que é sugestão, tudo que é ocasião, oportunidade, ali a gente vai fazendo. Aí entra as nossas próprias vontades, aí entra lá a carne. E a gente acaba ficando desorientado, a gente fica perdido. Porque a gente tem que dar ouvidos à voz do Senhor, ouvidos à direção do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Hoje à tarde, quando estava na preparação da palavra, havia feito lá a nossa leitura do Novo Testamento. Está em dia, viu, gente? Está em dia. Vamos colocar em dia, né? Já fez sua devocional hoje, né?
Né, Cleves? Então, quando eu tinha concluído lá a leitura lá dos capítulos de Mateus, dia de hoje, estava lendo um livro lá que eu estou lendo, e quando eu estava digitando, preparando a palavra, me veio à mente aquilo que eu havia lido no livro, sobre o ouvir. Eu digo, opa, peraí, eu acho que eu li isso em algum lugar. Aí eu fui procurar, tinha lido hoje mesmo no livro que eu estou lendo. E eu notei algumas coisas que falam a respeito da nossa audição, se quisermos ouvir melhor o Senhor, se quisermos prestar mais atenção naquilo que o Senhor está dizendo à sua igreja. Então, se quisermos ouvir com mais atenção e clareza, uma coisa é imprescindível na vida cristã: é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Como a palavra do Senhor diz lá em Mateus 16, 24: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando eu li essa palavra, o primeiro momento, quando eu li o texto lá no livro, eu não prestei atenção no que a palavra realmente estava me dizendo, estava falando para mim ali. Tanto que quando eu terminei de digitar tudo, e quando eu fui passar a limpo, quando eu fui olhar, eu digo, opa, tem coisa que está faltando. E quando eu fui olhar no livro, realmente tinha um trecho que eu não tinha percebido e prestado atenção, que foi: negar-se a si mesmo não é o mesmo que tomar a sua cruz. É algo parecido, mas é distinto. Negar-se a si mesmo não é o mesmo que tomar a sua cruz. Para tomar a cruz, pelo menos em um sentido, é crucificar as paixões pecaminosas da carne. Para tomar a sua cruz, para tomar a cruz, é crucificar, pelo menos em um sentido, né? É crucificar as paixões pecaminosas da carne. Por outro lado, negar-se a si mesmo tem a ver com paixões boas e saudáveis. Negar-se a si mesmo é a redução deliberada de paixões e desejos saudáveis em favor de uma busca mais intensa por Jesus. E aqui eu posso citar alguns exemplos de formas mais práticas, que é jejuar, dormir menos para orar mais, abrir mão de uma boa diversão, dizer não a convites sociais de amigos, reduzir o tempo da recreação, pausa temporária da relação sexual, isso com mútuo consentimento, é claro, gastar menos quando podia gastar mais, etc. Enfim, negar-se a si mesmo são paixões boas, coisas que não são pecados, mas que você pode abrir mão para ter um tempo de relacionamento maior com Jesus. Então está totalmente, são coisas distintas. O tomar a sua cruz, que tem a ver com as paixões pecaminosas, você matar a carne mesmo, mas negar-se a si mesmo é você abrir mão de coisas relativamente boas para você ter mais tempo com Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Então, o fato de negar-se a si mesmo inclui alguns benefícios espirituais. Eu irei citar algo que me veio à mente também quando eu li o livro, em relação ao jejum. Quando o filho pródigo, ele sentiu falta de comida, foi que a sua atenção, opa, o que é que eu estou fazendo aqui da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui na casa do meu pai? Os meus servos têm comida à vontade. Então, quando ele sentiu fome, quando ele sentiu a falta da comida, foi que ele teve um choque de realidade. Então, quando a gente jejua, a gente fica mais sensível. A gente fica mais sensível ao falar do Senhor. A gente fica mais sensível ao toque, ao Senhor falando de diversas formas. Então, isso aqui também é uma dica aí a respeito do jejum. Então, quando nós negamos
a nós mesmos, isso atrai alguns benefícios espirituais, como uma perspectiva mais clara, a gente fica mais ligado, a gente fica mais sensível, uma transformação acelerada. Afinal de contas, a gente está tendo intimidade com Jesus, e quem é íntimo de Jesus, é impossível permanecer a mesma pessoa. Então há uma transformação acelerada, há uma preparação para o ministério profético. E agora eu chego lá, capacidade de ouvir a Deus. Então, quando negamos a nós mesmos, alguns benefícios espirituais são atraídos. Perspectiva mais clara, transformação acelerada, preparação para o ministério profético e a capacidade de ouvir a Deus. Então estamos falando sobre o ouvir. Então, se você talvez não tenha ouvido com clareza aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor está bradando, aquilo que o Senhor muitas vezes está gritando, mas você não consegue ouvir, então vai uma dica aí diretamente do céu: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vá atrás do Mestre. Amém? Um dos principais benefícios de negar a si mesmo, sim, é a capacitação que recebemos para ouvir mais claramente a Deus. Então, respostas, direções, percepções, enfim, tudo parece fluir mais livremente quando negamos a nós mesmos. Afinal de contas, é a vontade do Senhor que está prevalecendo sobre a nossa. Então tudo começa a caminhar da forma que deve ser. A gente começa a fluir mais, a gente começa a perceber mais Deus nas coisas, Deus em tudo. A gente começa a prestar atenção às respostas, às direções que são dadas pelo Senhor. E na minha caminhada cristã, de alguns anos para cá, eu percebi algo que assim, sempre o pessoal fala, Deus está em silêncio, Deus não está falando. E eu tenho isso para mim como, Deus sempre fala. Deus, ele não fica em silêncio nunca. Porque uma das formas que Deus fala é através da sua palavra. Então, quando a gente deixa de ler a palavra do Senhor um dia, aquele dia Deus não falou na tua vida, porque você não leu a palavra. Então, se você quer ouvir a voz de Deus diariamente, leia a palavra. Leia a palavra. Deus, ele não fica em silêncio. É você que não se direcionou para Ele. Deus fala todos os dias à medida que você o busca através de sua palavra. Deus sempre tem algo para nos falar. Então, às vezes, respostas ali estão prontas, estão sendo dadas às nossas perguntas, a nossos questionamentos. Se Deus quiser responder, Ele responde, mas também se não quiser, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas as respostas estão ali, muitas vezes prontas para serem dadas para as nossas vidas, mas o problema é que a gente não procurou a resposta em sua palavra. E a gente fica feito uns cabeção para lá e para cá, tipo, Deus está em silêncio, o céu está de bronze, está fechado, Deus não fala comigo. Você leu a palavra? Você parou para ler a palavra? Me lembro quando uma determinada ocasião de minha vida, período de escassez, período que eu estava desempregado, e quando às vezes eu ficava perguntando algumas coisas ao Senhor, e quando eu pegava a Bíblia, que eu ia ler a palavra, Ele falava de forma clara aquilo que eu estava precisando ouvir. Então Deus fala, meus irmãos. Deus não fica em silêncio. Deus fala à medida que você se direciona a Ele através da sua palavra. Leia a Bíblia, tenha intimidade com o Senhor, procure ter relacionamento com o Senhor. Pronto. Dito isso, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia, no livro, na carta 2 Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3.
iria ler só alguns versículos, mas iremos ler todo. Iremos ler todo o capítulo em nome de Jesus. Acho que já acharam, né? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, mas eu vou fazer como o meu pastor Paulo. Eu vou ler na versão NAA. Amém? E tem como subtítulo aí, né? A vinda do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Olha aí, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro deles, o erro desses insubordinados, e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Então esse capítulo, ele fala de algo que frequentemente pede a nossa atenção, que é o grande e glorioso dia do Senhor. Então esse texto, ele fala de algo que chama bastante a nossa atenção, que é aquele grande dia, que é o glorioso dia do Senhor, sobre como nós nos devemos nos preparar, de como nós devemos aguardar esse grande dia. Se encontra nesse texto que a gente acabou de ler. 2 Pedro, ele inicia, o capítulo 3, ele inicia trazendo à memória do leitor que nos últimos dias, os escarnecedores, os zombadores, e aqueles que vivem para suas próprias concupiscências e impiedades, eles serão julgados e serão condenados. Relembrando ainda que o Senhor, ele não se retarda em sua promessa, e que o seu dia virá como um ladrão, inesperadamente. Então, sabendo de tudo isso, o texto, ele nos orienta. O texto, ele traz direção para as nossas vidas, de como nós devemos esperar, de como nós devemos aguardar esse grande e glorioso dia do Senhor. Algo que deve chamar a atenção da igreja. Sabe, como eu estava falando lá no início, coisas têm sido distrações, coisas têm roubado a atenção para esse grande e glorioso dia. Fala-se muito em prosperidade, fala-se muito em tantas outras coisas, mas a igreja acaba esquecendo desse grande e glorioso dia. Então a chamada do Senhor é para que a igreja venha se preparar, a igreja venha estar pronta, a igreja venha estar adornada, pronta para esse casamento, para esse grande e glorioso dia. Igreja, não se distraia. Não se distraia, a igreja do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Os versos 11 e 12, ele claramente nos orienta. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Eis aqui a orientação de como devemos viver esses dias, esperando e apressando a vinda de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Especialmente nesses versículos, o apóstolo Pedro, ele nos dá a orientação de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos viver esses dias. Devemos viver de forma santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa certeza da segunda vinda de Jesus e do juízo final, isso deve impactar o cristão. Isso deve mexer conosco. Essa certeza da segunda vinda de Jesus, do juízo final, isso deve mexer conosco. Isso deve mexer com o cristão. Isso deve mexer com a igreja. A igreja tem que estar focada nesse grande e glorioso dia. Porque estamos aqui, tudo que a gente tem aqui é passageiro. Esse tempo que vivemos aqui, isso passará. Então nós devemos focar naquele dia. Deus colocou isso em nós. Deus colocou essa espera dentro de você. É nosso dever viver em santo procedimento e piedade, ou seja, a expectativa da volta de Cristo, ela deve nos motivar a ter uma vida pura, a ter uma vida irrepreensível. Amados, devemos também esperar e apressar a sua vinda. Nós também temos um papel importante nisso também. Isso significa dizer que não podemos estar desatentos, desligados, passivos, omissos a esse grande e glorioso dia. Desatento enquanto esperamos esse glorioso dia. E temos que estar diligentes, temos que ser diligentes em apressar a sua vinda. Esperando e apressando. Esperando e apressando. Tiago, mas
O que fazer quando esperamos? Quem aqui gosta de esperar? Vamos combinar, esperar é um pouco ruim, né? A gente fica esperando um tempão lá, um ônibus passar, alguma coisa acontecer. Ninguém gosta de ficar esperando, né? Afinal, a gente tem uma geração fast food, né? Uma geração rápida, gosta de tudo rápido. E quando se fala em espera, meu Deus, o negócio fica puxado, né, pastor? O negócio fica puxado. Então, o que fazer enquanto esperamos? Fazendo uma pesquisa rápida hoje sobre a palavra esperar, o verbo esperar, e encontrei algumas coisas interessantes. O significado da palavra esperar é ficar em algum lugar até que chegue alguém, ou alguma coisa que se tem como certa ou provável. Aguardar, ter esperança, estar na expectativa de que algo aconteça, contar com, ter fé em, confiar. Então, esse é o significado da palavra esperar. É você ter certeza de que Ele virá. É você ter certeza de que algo vai acontecer. É você ter fé nele. Ele falou que viria. O lenço foi dobrado, não foi, pastor Paulo? O lenço ficou dobrado. Ele vai voltar. Ele foi, mas Ele irá voltar. Ele irá voltar. Esperar no Senhor é confiar nele. E não é uma espera de qualquer forma. É uma espera onde a sua vida ela tem que ser de forma diferente, o seu estilo de vida tem que ser diferente do que o padrão mundano impõe na sociedade. É uma forma de viver diferente, é um estilo de vida diferente. É um estilo de vida é onde nós vivemos de uma forma santa e de uma forma piedosa. Há uma música da F-Hop que a gente sempre canta aqui na nossa igreja no momento de dízimos e ofertas. Não sei se você parou já para perceber. Aquela música que diz que nosso coração queima. Ela diz o seguinte: existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade para te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio. Isso foi plantado em você, meu irmão. Essa saudade, esse anseio pela eternidade, esse anseio por aquele grande e glorioso dia, isso foi plantado em você. E talvez se isso nunca queimou no teu coração, é porque você ainda está distraído com coisas. Porque isso deve queimar, isso deve arder no coração do cristão. Isso deve arder, esse anseio pela eternidade, esse anseio de estar com Ele por toda a eternidade. Isso deve arder no nosso coração. Isso deve arder, deve queimar no nosso coração. Você crente assíduo, você aluno assíduo aí da escola de líderes, a gente sabe que visão é aquele quadro do futuro que desperta paixão. Então a gente vê lá esse grande e glorioso dia no futuro. Então isso tem que despertar paixão no teu coração hoje. Você tem que estar lá naquela multidão de branco. Você tem que se ver lá. Você tem que ver seus familiares lá, os seus amigos. Você tem que enxergar eles lá naquele grande e glorioso dia. E isso tem que despertar paixão no teu coração. Isso tem que despertar paixão. Isso tem que queimar. Isso tem que arder no coração da igreja. Talvez as distrações elas tenham feito você perder esse foco para esse dia, esse dia tão esperado, esse dia tão aguardado. Talvez as distrações elas tenham feito você perder esse foco. Então, enquanto esperamos pelo Senhor, temos que ter uma vida santa, uma vida piedosa. A gente tem que estar no lugar de oração, enchendo as taças.
Aí iremos lá para Apocalipse 5:8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, enquanto aguardamos por esse grande e glorioso dia, devemos estar no lugar de oração, devemos estar enchendo as taças, que são as orações dos santos. Então deu para perceber que essa espera pelo Senhor, espera por esse dia, não é uma espera de braços cruzados, não é uma espera onde a gente fica sentado aguardando algo acontecer, mas é uma espera onde a igreja se movimenta. É uma espera onde a igreja ela vai às ruas. É uma espera onde a igreja vai anunciar a palavra. É uma espera onde a igreja ela se move. Não é uma espera estagnada, não é uma espera passiva, não é uma espera omissa. É uma espera onde a igreja se movimenta. Vou falar algo aqui, vou fazer como o pastor Paulo faz, né? Se for uma heresia, o pastor depois me chama e tá tudo certo. Ele me corrige. Mas é que às vezes eu tenho a impressão, sabe, que não é a igreja, a noiva, que está esperando pelo noivo. É o noivo, é Jesus, que está esperando a noiva, esperando a sua igreja, esperando uma atitude da sua igreja, esperando uma mudança de atitude da sua igreja. Sabe, num casamento convencional, casamento comum, o noivo ele se arruma, ele vai ao altar e fica aguardando a sua noiva. A sua noiva está lá se adornando, se preparando. Acontece às vezes de atrasos longos, atrasos pequenos, chega na hora. Mas acontece que o noivo está lá esperando e a noiva está se adornando, está se arrumando. E muitas vezes, nesse afã de a noiva estar se adornando, talvez não esteja se preparando da forma correta, ou talvez não esteja tão focada. Acaba que o noivo está lá há muito tempo já esperando, e a noiva preocupada em outras coisas, com situações, com outras coisas. E o noivo já se encontra aguardando. O noivo já se encontra esperando por esse dia. O problema é que a igreja, a noiva, talvez ela não esteja tão focada nesse dia, tão focada nesse momento. Esteja enlaçada, esteja enredada nas distrações e não está procurando apressar esse dia. Desperta, noiva. Desperta, noiva. E como apressamos essa volta? Pregando a palavra, anunciando o evangelho. Mateus 24:14 diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Como é que apressamos esse dia? Pregando o evangelho a toda criatura, pregando o evangelho em nações, pregando o evangelho em todos os lugares. Em todos os lugares. A palavra dele declara que quando assim for feito, então virá o fim. Então, quando todos os povos forem evangelizados, então virá o fim. Então vimos que essa espera, ela requer uma certa movimentação da igreja. É uma espera onde a igreja se movimenta, é uma espera onde a igreja sim tem que pregar o evangelho, é uma espera onde a igreja tem que se mover. A cada alma ganha, a cada vida evangelizada, a cada
cada vez que a igreja se move, é como se a gente estivesse a noiva estivesse se adornando mais ainda, indo em direção ao noivo, que já está há muito tempo aguardando a atitude da sua igreja. É tempo da igreja despertar, é tempo da igreja sim apressar a vinda do Senhor. O Senhor, Ele tem pressa em voltar. O Senhor tem pressa. Ainda que zombadores eles fiquem perguntando: onde está essa promessa de sua vinda? Decida, creia, espere e apresse. O Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Queria te convidar a te colocar de pé nessa hora. Jesus, Ele nos ensina a orar com a oração do Pai Nosso. E por sinal você leu hoje. Se você já fez a sua leitura lá, você leu hoje isso. Na qual seu primeiro pedido é a intercessão e súplica pela glória de Deus e pelo triunfo do seu reino e vontade revelada. Quando nós declaramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Em Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Claramente, além de viver uma vida santa, piedosa, uma vida justa, precisamos nos posicionar no lugar da oração, clamando para que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Então que possamos ser essa geração que bate insistentemente a porta, como diz lá em Lucas 11:9, e que cumpre a tarefa de encher as taças de ouro com incenso, até que o Senhor venha com a sua justiça. Que Deus não permita que estejamos distraídos a ponto de negligenciarmos a nossa responsabilidade de viver em santidade, enquanto aguardamos e apressamos o seu retorno. O noivo está pronto, e ele diz: vem minha noiva, vem minha noiva.